Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Como que vocês estão? Estamos aqui para mais uma manhã, mais uma quinta-feira, mais um dia que você despertou, que você acordou, que você está respirando, e isso já é motivo de grande alegria, não é verdade? Já tem motivo para você se alegrar e hoje, que você despertou do seu sono. Ontem eu não estive aqui com vocês. E é engraçado isso, né? A gente sente falta. Eu senti falta de estar aqui, senti falta de estar falando, senti falta de estar transbordando, de estar ensinando, né? Aquilo que está no meu coração e estar compartilhando, que é o que a gente tem feito, né? A gente tem lido a palavra todos os dias e como isso é bom, né? Eu fiz isso aqui em casa sozinho, mas é tão bacana fazer com mais pessoas, né? Fazer com as pessoas que estão aí do outro lado, pessoas que levantam cedo e que precisam também de uma palavra de Deus para começar o nosso dia. Eu acho que não tem maneira melhor da gente começar o nosso dia do que recebendo uma instrução do alto, não é verdade? Então a gente está aqui para mais um dia. Nós estamos aí num desafio, na verdade. Eu me senti desafiado. Essa é a terceira semana que a gente tem lido o livro de Provérbios. E na terceira semana a gente tem aprendido muitas coisas sobre a sabedoria. E a sabedoria é algo que nós precisamos para romper, para avançar, para prosperar, para responder a decisões que nós tomamos todos os dias na nossa vida, não é verdade? A minha e a sua vida, elas são baseadas e pautadas em decisões. Todos os dias a gente decide algo. Todos os dias nós precisamos tomar uma decisão e quando a gente tem sabedoria, a gente decide as coisas de maneira muito mais assertiva. Então quero que você pegue aí a sua Bíblia já. Nós vamos ler. Nós estamos lendo Provérbios 8, nós vamos ler do versículo 5 em diante. Provérbios, capítulo é o 8, Provérbios 8, verso 5 em diante. Olha o que vai falar para nós hoje. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Você vê que já começa com algo muito interessante aqui. Eu quero te desafiar, quando você for ler a palavra, leia ela com calma. Eu sei que existem vários planos de leitura, né? De ler a Bíblia. Em um ano você lê 3 capítulos por dia, 4 aos finais de semana você lê a Bíblia em um ano. Sabe, tem como você ler o Novo Testamento em 30 dias. Se você ler 10 capítulos por dia, e não é difícil. Uns 20 minutos, 30 de leitura, você lê o Novo Testamento em 30 dias. Mas se você puder, eu te aconselho a ler pausadamente e reler. Uma das coisas mais importantes é você ler uma, ler duas, ler três, para você conseguir absorver o máximo de conteúdo, de sabedoria, de instrução que aqueles princípios, aqueles versículos têm para entregar para você. Então, aqui está falando que o simples, ele entende a prudência. A prudência é algo que nós temos que ter na nossa vida. Nós precisamos ser pessoas prudentes. Muitas e muitas e muitas e muitas coisas que acontecem hoje na nossa vida, ao nosso derredor, é por falta de prudência. Eu não sei, você já deve ter visto alguma campanha de trânsito falando que a imprudência, ela mata. Ela mata muito mais do que qualquer outra coisa. Então, muitas vezes, nós somos imprudentes na nossa vida. E quando que nós somos imprudentes? Veja, quando nós deixamos de ser simples. Aqui está falando, entendei, ó simples, a prudência. Quando nós temos atitudes que são simples, quando a gente vive a nossa vida praticando e fazendo coisas que são simples, automaticamente a gente vai viver a nossa vida de maneira prudente. Então, quem são as pessoas que são prudentes? Aquelas que fazem as coisas simples,
aquelas que fazem as coisas da maneira como elas sabem fazer, como elas conseguem fazer, como elas têm certeza de que vão fazer e vão fazer bem feito, sabe? Uma das coisas mais ruins é quando a gente vive uma vida de maneira imprudente. A imprudência, ela pode nos levar a caminhos que são maus, a caminhos que são tortuosos. Então já fica aí a primeira dica para você, já fica o primeiro código, já fica a primeira chave para você, o primeiro drive para você instalar aí na sua cabeça. Eu preciso fazer coisas que são simples, porque a prudência habita na simplicidade. Na simplicidade há prudência. E se tem uma coisa que é sabedoria para a sua vida e pode guardar você, é fazer coisas simples. Eu sempre me lembro de coisas práticas do nosso dia a dia, e eu falei já isso aqui, mas eu vou insistir com você. Quando você faz coisas simples, você levanta de manhã e aí na sua casa, na sua família, tem pessoas, e você olha para as pessoas da sua família e faz coisas simples como dizer: bom dia, eu te amo. Que bom que eu acordei e vi você. Para o cônjuge, para os filhos, para o avô, para a avó, independente de quem seja. Porque se tem uma coisa que nós precisamos é de ter pessoas à nossa volta. E veja, coisas simples nos levam à prudência. O verso número 6 diz assim: ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Você sabe, uma das coisas que nós lemos aqui já, que está em Provérbios 6, que é o que Deus mais fica aborrecido, é quando a gente projeta, a gente coloca duas pessoas, dois irmãos, para ficarem um contra o outro. Isso é algo terrível, sabe? É o semear a contenda. Como que nós semeamos a contenda? É falando. Mas aqui está dizendo que os nossos lábios, eles não devem aceitar a impiedade, ou seja, falar coisas más dos outros. Você não precisa falar nada de ninguém, sabe? Você não precisa nem se justificar, porque existiu um que já justificou você, existiu um que já pagou o preço por você, existe um que é hoje o seu advogado e ele julga, ele advoga todas as suas causas, sabe? É um negócio tão interessante, eu quero que você pense nisso. Hoje, a palavra de Deus diz que Jesus ele é o seu advogado, mas vai chegar um dia que ele vai ser o seu juiz. Isso é muito interessante. Eu quero que você imagine esse contexto. Hoje você tem alguém que está junto com você, que é o seu advogado, e para que o advogado ele possa fluir de maneira correta na sua ação, ele precisa que você seja verdadeiro. Ele precisa que você fale toda a verdade para ele. Então, se Jesus é o seu advogado, a única coisa que ele precisa de você é que você fale da sua verdade, de quem você é, dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que você acredita. Você não tem que falar com relação a outra pessoa, você tem que falar de você, porque é você que ele vai defender. Então é sobre você que ele precisa saber, é sobre você que ele tem que entender. Então, entenda que hoje você é verdadeiro com ele, mas vai chegar um dia que ele vai ser o seu juiz. Se você só fala da sua vida, se você só fala de quem você é, das suas atitudes, dos seus erros, das suas falhas, dos seus acertos, dos seus sonhos, ou seja, se você investe a sua vida para falar para o seu advogado, quando ele se tornar o juiz, está tudo certo. Qual que é o problema? O problema é quando nós temos um advogado e a gente começa a falar para ele das outras pessoas. Olha, porque o fulano isso, porque o ciclano aquilo, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque aquela pessoa, porque aquele irmão, porque aquela irmã. Ou seja, a gente começa a contar de outras pessoas para o nosso advogado. Quando chegar o dia do juiz, ele vai falar assim: pois é, Ricardo, você falou para muitas pessoas, você falou de muitas pessoas para mim, e sabe, agora eu vou te julgar. E aí, sabe o que essa mesma palavra de sabedoria diz para nós? Que com a medida, ou seja, com a medida assim, ou com a medida assim, ó,
com a medida que eu medir, eu vou ser medido também. Com a medida que eu julgar, eu vou ser julgado também. Sabe, eu aprendi algo com Deus há uns 8 anos atrás, que se eu não julgar as pessoas, eu passo no teste dele. Mas se eu começar a julgar as pessoas, eu vou reprovar no meu próprio teste. Sabe por quê? Porque se eu julgo alguém, eu não respondo mais ao teste dele, eu respondo ao meu próprio teste. Se eu julgo as pessoas, eu não vou ser aprovado ou não por conta daquilo que ele acredita, mas é por conta daquilo que eu pré-julguei no meu coração. Isso é muito sério, sabe? Talvez você seria aprovado por Deus se você fosse medido na régua dele, que é uma régua de bondade e justiça. Mas como a gente decidiu medir, como você decidiu medir outras pessoas, você pode reprovar no seu próprio teste, sabe? Fica um outro código pesado para você aqui de sabedoria. Não julgue ninguém, sabe? Você não veio ao mundo para ser juiz, e a Bíblia fala que se você é juiz, logo quem vai te julgar? Nós não somos chamados para isso. A gente é chamado para falar para o nosso advogado da nossa própria vida. Sabe, aqui a gente leu, você percebe como que um versículo traz tanta sabedoria para você? De um versículo a gente pode ir lá na frente e voltar de novo e entender, poxa vida, a minha boca não vai proferir palavras ímpias contra ninguém, porque eu não preciso disso. Eu não preciso falar de ninguém, eu só preciso falar da minha própria vida, é só de mim. Eu preciso falar só da minha própria vida, ou seja, eu só preciso cuidar de mim mesmo. Isso é muito forte para nós, né? Que a gente entenda que a gente foi chamado para cuidar da nossa própria vida, não é verdade? E quando eu falo de cuidar da nossa própria vida, não é que você não possa ajudar os outros, você deve ajudar todos quantos você puder, sim. Mas eu estou te falando, guarde as suas palavras, guarde as palavras que saem dos seus lábios. Não seja alguém que profere palavras, como diz aqui, que são iníquas. Não, que você só libere palavras que são de vida. Verso 8, ele diz assim: são justas todas as palavras da minha boca. Não há nenhuma coisa torta, nem perversa. Sabe o que é interessante? Você e eu, a gente não foi chamado para falar nem palavras que são duras e nem jamais liberar palavras que possam trazer qualquer tipo de desconforto para a pessoa, no sentido de palavras malditas. Sabe? A gente foi chamado para falar com sabedoria. A maior semente ou as maiores sementes que nós fazemos são através das palavras dos nossos lábios. Sabe, você está semeando todos os dias com aquilo que você fala. E se você não tem vivido dias de colheitas que agradam o seu coração, mude aquilo que você tem falado. Sabe, o nosso desafio aqui nesses dias é prosperar através da sabedoria. E a sabedoria, ela é demonstrada pela maneira como você fala. As palavras que saem dos seus lábios, elas demonstram se você tem ou não sabedoria. Sabe? Nós conhecemos o espírito de uma pessoa, o coração de uma pessoa, quando ela abre os lábios. A Bíblia fala que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Não que ele seja sábio, mas ele se passa porque ele não fala. Mas quando ele abre os lábios dele, no momento em que ele fala, ele revela o coração dele. Ele revela quem ele é. Sabe? Então a gente, de fato, precisa ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque aquilo que nós falamos revela o que está dentro de nós. Aquilo que nós falamos revela o que está no nosso coração. E o que a gente precisa? Mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração, limpar a nossa caixa d'água para que dos nossos lábios, da nossa torneira, né, que é a nossa boca, saiam palavras de vida. Deus nos chamou para abençoar as pessoas e jamais para dizer palavras malditas. Então a gente nem esse poder tem, só que a gente pode falar palavras que podem constranger o coração das pessoas. E nós não somos chamados para isso. A gente foi chamado para liberar palavras que são de vida. E ele continua dizendo: todas são retas para quem as entende e justas para as que acham o conhecimento. Então a gente está aqui para buscar juntos a sabedoria, sabe?
E eu me sinto muito amado de poder estar aqui junto com você para falar sobre a sabedoria, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. A sabedoria tem o poder de trazer todos os resultados que você busca, todos os resultados que você espera. E aqui está falando, olha, que as palavras, e quem entende essas palavras, acha o conhecimento. Sabe, a gente está aqui para buscar o conhecimento, e esse conhecimento vai se tornar sabedoria para nós, sabedoria para a nossa vida. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Eu sei que nós poderíamos ter uma resposta pronta, sabe, para essa pergunta. Se você pudesse escolher entre prata, ouro e conhecimento, o que você diria? Tem muitas pessoas que são bem-sucedidas que falam isso, e até que nós não sejamos pessoas bem-sucedidas, nós achamos que elas estão falando em verdades. Quando alguém bem-sucedido fala assim, olha, se você tirar tudo que eu tenho e eu ficar só com a sabedoria, eu vou reconstruir tudo de novo. Você pode levar tudo que eu tenho, mas com o conhecimento que ninguém tira de mim, eu reconstruo isso tudo em um ano. A gente para e pensa, isso aí é mentira, é uma inverdade. Não existe ninguém que possa fazer isso tão rápido, sabe? Essa frase, ela ecoa há muitos e muitos anos. Se tem algo que ninguém tira de você, é o seu conhecimento, é a sua instrução, é a sabedoria que você recebe do alto todos os dias. Então a gente se empenha nesse propósito de buscar sabedoria porque é algo que ninguém pode nos tirar. E a gente precisa colocar a sabedoria no lugar devido. A sabedoria precisa ser para nós melhor do que qualquer resultado financeiro. Sabe, ontem ainda eu ouvi alguém falar, eu vou ser rico, sabe? Ser rico é uma coisa tão simplória que você pode ter dinheiro, mas não ter sabedoria. Você pode ter dinheiro e perder a sua casa, você pode ter dinheiro e perder sua família, você pode ter dinheiro e perder o amor das pessoas que estão próximas a você e não vale a pena. Quando você tem sabedoria, você não perde. Quando você tem sabedoria, você tem a riqueza, você tem a prosperidade e você tem o respeito das pessoas que estão próximas a você. Então, se tem algo que vale a pena você fazer, e Provérbios nos ensina, vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem, que pertence a você hoje, e adquire a sabedoria, vale a pena. Sabe, se tem um drive que a gente tem que instalar na nossa cabeça é que vale a pena buscar sabedoria, vale a pena dar tudo que nós temos para receber sabedoria, porque ela vai nos exaltar. Queria que você colocasse isso de fato no seu coração. O 11 diz assim, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu quero te lembrar só de uma coisa. Eu poderia estar falando isso aqui para você, eu, Ricardo, falar assim, olha, melhor é a sabedoria do que as muitas joias. Melhor é a sabedoria do que o ouro e a prata. Seria uma teoria muito bonita. Por quê? Porque eu nem tenho muitas joias, eu estou falando de joias reais agora. Eu tenho uma aliança, que é bem considerável, a minha esposa tem algumas joias, geralmente o homem não tem muitas joias, né? Uns gostam mais, outros menos, alguns têm correntes, outros não. Mas você sabe, eu não estou te falando de uma referência de alguém que não tinha. Eu estou te falando do homem que a Bíblia cita como o mais inteligente e o mais rico rei que já existiu. Então eu estou te falando de alguém que tinha um depósito de ouro incalculável. Alguém que tinha pedras preciosas de maneira incontável. E esse cara que nós reconhecemos como o mais sábio, que também foi o mais rico rei da história, ele está nos deixando uma palavra aqui para essa manhã, e ele fala para nós o seguinte, ei, a sabedoria é melhor do que a prata. A sabedoria vale mais do que o ouro. O que esse cara entendeu ao longo da vida dele? Alguém que foi herdeiro de um rei,
cujo trono dele jamais vai ter fim, que é Davi. Ele está falando assim, olha, eu vim de uma família muito rica, eu vim de uma família de muita abastança, muita fartura, mas no final da minha vida, à medida que eu fui amadurecendo, crescendo, eu entendi uma coisa: a sabedoria é a parte mais valiosa que a gente pode ter, é a pedra mais preciosa que eu possa adquirir. Não tem nada mais precioso do que a sabedoria. Então veja, esse cara que era extremamente rico, ele chegou a uma conclusão: se me tirarem o dinheiro e eu tiver a minha sabedoria, eu vou conquistar o dinheiro de novo. Mas se me tirarem a sabedoria e eu ficar só com o dinheiro, eu vou perder todo o meu dinheiro e não vai fazer sentido ter ele. Porque eu posso ter dinheiro e perder a paz para conseguir ele. Quando você tem sabedoria, você consegue alavancar a sua vida, usando os termos que a gente está falando hoje em dia, você consegue exponencializar os seus resultados, porque você faz baseado, pautado na sabedoria. Sabe, eu quero te desafiar a estudar sobre isso, ler provérbios, reler provérbios, aplicar ele na sua vida de maneira prática, achar maneiras diárias de aplicar os provérbios na sua vida, porque isso sim é a verdadeira sabedoria, é você praticar, 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 até que você se torne de fato essa pessoa que é extremamente sábia, sabe? Então, coloca isso no seu coração. A sabedoria é melhor que a prata e melhor que o ouro, ou seja, é melhor eu ter instrução e sabedoria do alto do que ter as outras coisas. Mas é óbvio, isso é óbvio, que se você tem sabedoria, jamais você vai viver uma vida de escassez, de miséria, de não ter recurso. Sabe, tem pessoas que elas têm o Deus Todo-Poderoso habitando dentro delas, mas elas não recebem a sabedoria, elas não fluem na sabedoria, e isso faz com que elas vivam uma vida muito abaixo daquilo que elas poderiam viver. Eu vou ler o verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Lembra que nós lemos sobre a prudência lá em cima, no verso 5, que o simples ele é prudente, e olha aqui o que ele está falando então, que se eu sou simples, eu sou prudente. Olha que interessante. Na simplicidade habita a prudência. Nas coisas simples da vida tem prudência. Quando eu faço as coisas simples, eu sou prudente. Mas também está falando que se eu tenho prudência, eu tenho sabedoria. Então, ei, escuta aqui o que a gente está aprendendo hoje. Pessoas simples são pessoas sábias, sabe? Uma das coisas que a sabedoria ela traz junto nela, no DNA da sabedoria tem uma coisa, chama humildade. 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 Sabe por quê? Porque quando você tem sabedoria, você entende que todos os resultados que você tem, que são exponenciais, não dependeram de você propriamente falando. Ainda que você tenha feito, você tenha executado, a sabedoria que veio de cima foi quem te proporcionou o resultado que você tem hoje. Então você atribui a quem é de direito, a quem é de fato aquele que fez você chegar até onde você está. A Deus, a sabedoria que Ele te deu, o resultado que você tem. Então veja, na simplicidade a prudência e na prudência a sabedoria. E ele continua aqui, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. E a gente vai encerrar por aqui e ver como Provérbios ele vem reforçando as coisas, reforçando os mesmos princípios e valores. Está falando que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E qual que é a outra palavra? A soberba, e depois diz a
arrogância. Ou seja, quando eu temo ao Senhor, a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, eu desprezo a arrogância. Sabe, irmãos, uma das coisas mais horríveis eu acho que uma pessoa pode ter é arrogância no coração. É arrogância no falar, é presunção, é prepotência. É tão ruim você conversar com pessoas assim, que acham que sabem de todas as coisas, que presumem saber todas as coisas, que se comportam como arrogantes por conta de um resultado que elas têm. Isso é muito ruim, sabe? Eu quero que você guarde esse caminho. Olha, é tão sério, nós aprendemos um caminho aqui nessa manhã. Na simplicidade existe prudência. Na prudência tem sabedoria. E na sabedoria tem humildade. Vê que coisa maravilhosa? Já valeu o meu dia hoje. Eu já aprendi que existe um caminho. Na simplicidade existe prudência. Na prudência tem sabedoria. E a sabedoria me faz alguém humilde. Sabe, guarda essas 4 palavras no seu coração. Escreve elas na tábua do seu coração. Coloca elas, como a gente já leu aqui, no seu pescoço, para que você possa se lembrar. Deixa ela de frente com os seus olhos, para que você possa ver em todo o tempo. Que essa sabedoria, ela seja nessa manhã derramada sobre a sua vida. Eu quero declarar que hoje, todas as decisões que você tomar vão ser decisões de alguém que tem sabedoria. E você vai se assustar do resultado que você vai ter por conta da sabedoria. Não que você está só recebendo, mas que você está usando e desfrutando para fazer o que precisa ser feito. Eu quero declarar que você vai ter, ainda nessa semana, testemunhos para falar, para contar, para anunciar para as outras pessoas. Isso aqui que eu estou vivendo é porque eu fui simples, eu fui prudente, eu tive sabedoria e eu passei por tudo isso com muita humildade. Sabe, quando você é humilde, Deus exalta você. Tem coisas na nossa vida que não dependem do nosso esforço próprio. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que quando você é soberbo, Deus te abate. Então, você não vai ser abatido por conta própria. Você vai ser abatido se você tiver atitudes soberbas. Mas, em contrapartida, a Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Talvez você não tenha sido exaltado ainda, mas você vai ser por conta da humildade. Quando você vive a sua vida em humildade, a humildade vai te exaltar, porque a humildade está dentro da sabedoria. Então, vou falar uma última vez para a gente encerrar. A simplicidade te leva à prudência. A prudência te leva para a sabedoria. E a sabedoria ela constrói em você a humildade. Sabe? Seja ricamente abençoado nessa manhã. Saia para trabalhar, saia para a sua vida, saia para o seu dia, saia para a sua rotina com uma certeza. Eu vou aplicar a sabedoria e ela vai me exaltar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Amanhã a gente está junto aqui de novo.